A energia em fluxo do espírito, ela é a energia chamada de energia etérica, etérea, né? Energia etérea ou prana. Ela em espírito, ela é vazio absoluto. Por que vazio? Porque vazio, ele é o estado contrário do todo, certo? Tudo e nada. Então você tem o nada, que é o contrário. Esse contrário, ele também se aplica à matéria, porque a matéria ela é alguma coisa, certo? E tudo é matéria. Então nada é o contrário, né, do que é matéria. Se matéria é partícula, é massa, então o contrário da matéria é o contrário de massa, é o inverso de massa. E o inverso de massa é energia. Energia. É por isso que Einstein fez aquela equação lá, E é igual a mc ao quadrado. E igual a mc ao quadrado é energia igual a massa vezes o volume ao quadrado. Uma coisa assim, mc, massa, vezes o volume, é isso mesmo, massa vezes o volume ao quadrado. Então, o que é energia? Uma quantidade de energia específica, ela é definida de acordo com a massa vezes o volume de um objeto. E isso também pode se encontrar o que? Um vetor equilíbrio. Que vai, com esse vetor equilíbrio, você vai achar o ponto baryocêntrico, é esse o nome? Baryocêntrico. É o ponto central, centro gravitacional. Centro gravitacional é o eu por trás do objeto. Então todas as coisas têm um eu por trás. Porque tudo que a gente vê fora são projeções de eu. É uma projeção imaginária. A matéria em si é uma projeção da imaginação, da consciência. Então a materialidade das coisas, ela é definida de acordo com o vetor equilíbrio, porque ele define o que é matéria e o que é o oposto. Porque ele é como se fosse uma linha que separa esses opostos, né? Ele separa o alto do baixo, o grande do pequeno, o claro do escuro. E por aí vai. Então, esse centro de gravidade é também chamado de logos. Logos, que é a palavra que deu origem à lógica. A lógica que vem de logia, de estudo. Por quê? Porque isso tem a ver com a consciência. Porque o logos, ele é o sol. E o que é o sol? O sol é o que ilumina e define o que é real. Por quê? Porque ele, por ser um logos, ele é um vetor equilíbrio e ele define, então, um centro de partida para todos os cálculos matemáticos que a consciência faz. Então, como a realidade surge? A realidade surge por meio de matemática. A imaginação se utiliza de leis matemáticas para produzir, para projetar e criar a realidade. Entende? Ela surge do caos e, a partir do caos, ela se desenvolve, porque o caos em si é como uma semente da própria ordem e vice-versa, né? Porque o caos e ordem já são dois opostos, assim como luz e trevas, assim como alto e baixo. E isso já são o quê? Já são projeções da própria luz. Então a luz ela tem muitas dimensões. Uma delas é a visual. Outra é a tátil. Então, as partículas, a matéria tátil é luz coagulada, luz condensada. Então continua sendo luz, só que em uma dimensão diferente, que em uma velocidade de fluxo diferente. E o que define essa variação de fluxo? O centro de gravidade. O que é um centro de gravidade? É concentração psíquica. Essa concentração psíquica é um eixo de um giro do fluxo da energia etérea. E o que é energia etérea? Espírito. Tá, mas a ciência explica tudo isso? Explica. Só que para isso você precisa entender o que é ciência. Porque a ciência, você tem a ciência da comunidade científica, que é uma comunidade que tem a sua própria linguagem. Só que também existe a ciência no seu estado natural, seu estado puro. Porque todo o eu, todo
a alma, ela é em si um laboratório científico, porque é um logos, né? E é por isso que o eu é capaz de filosofar, porque ele é um laboratório científico. E através das experiências ele consegue filosofar. Porque dentro do eu é que está tudo. O sol que a gente vê lá fora, ele é um reflexo do eu. Vai É um derrubar reflexo da alma. da colher, né? Tá achando pra colher. Não. Todos eles são eus. E eles aparentam ser diferentes, né? Porque a duração de tempo de uma vida de um indivíduo, na verdade, é o tempo de propagação da onda de luz. E como que é o nome disso aqui? Então você tem um logos central, que é um eu absoluto. Ele é um eu de tudo, eu por trás de tudo. E a duração de vida das outros seres, de todos os seres, vai ser o espaço de propagação da onda de luz. Ela se propaga e depois ela decai em si mesma. Quando ela decai em si mesma, é que surge o buraco negro. E isso tem tudo a ver com o Sol Negro. Por quê? Porque esse logos, ele é dual, né? Por ele ser a linha que separa, a linha que cruza, um vetor equilíbrio, então ele é dual. Ele tem os dois lados, os dois opostos em si. Então ele é semelhante ao yin yang, saca? Então ele tem o lado de luz e o lado de trevas. Então ele tem uma estrela luminosa e uma estrela negra. Ou seja, ele tem um sol de luz e um sol negro. É disso que se trata o sol negro. O sol de luz é o sol que está fora, é o sol que a gente está vendo fora. Por que de luz? Porque é através dele que a gente recebe os influxos sensoriais, que são exatamente a luz, são os frutos da luz. Já o sol negro, ele é como um buraco negro que absorve essa luz, ele recebe, é como um polo passivo, saca? Na eletricidade é igualzinho, tem um polo negativo, que é o que absorve tudo. Absorve fluxo de energia, absorve a informação que vem do Sol, não é? Assim como a Terra, por exemplo. A Terra também, ela é nossa mãe, ela é um ser vivo, ela tem o seu centro de gravidade. Então ela é um Sol negro que absorve energia de um Sol branco. E esse Sol negro, ele também, a luz dele é absorvida pelo Sol negro. Sol branco, perdão. A luz do Sol negro, que é uma luz escura, ela é absorvida pelo Sol branco. É vice-versa, igual no Yin Yang. Então, o Sol lá fora, responsável pelas projeções sensoriais, pela matéria, né? O Sol interno, ele é responsável pelas projeções sentimentais. Então, o que está sendo projetado dentro de mim é como sensações, sentimentos, emoções, tudo isso são efeitos da luz que eu estou absorvendo de fora, através dos meus sentidos, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo que eu como, pelo que eu toco. Tudo isso está sendo absorvido pela minha alma, pelo meu centro de gravidade. E aí ela está dissolvendo, diluindo isso tudo, um processo alquímico, nesse giro central. E misturando tudo e transformando em uma coisa só, que é a arqué. Arqué, que tem a ver com a Arca do Pacto. Arqué. Por que Arca do Pacto? Porque era uma ritualística que formava uma cultura e possibilitava a união de alma das pessoas. E é por isso que eles se fortaleciam. Por exemplo, os hebreus no deserto, os judeus no deserto. Outro exemplo, os nazistas. O Hitler era o sol central deles, né? Então, o nazismo em si, ele é um corpo só, é uma entidade, um corpo coletivo, ele é multidimensional e por isso que ele abrange vários corpos, várias pessoas eram possuídas por essa entidade. Ficou claro? É. Olha que legal, para entender isso aqui não é tão complicado.
Complicado é se desenvolver, né? Mas entender isso é simples. Porque os riscos, eles são nada mais do que uma referência à relatividade das coisas, né? Por exemplo, aqui em cima você vê três pauzinhos com o do meio cortado. Embaixo você vê três pauzinhos com o do meio sem ser o que não está cortado, sendo o que não está cortado, né? Então você vê um inverso aí, tá vendo? Você vê um jogo de opostos aí, ó, entre o que está em cima e o que está embaixo, tá vendo? Aí se você pega o da direita e o da esquerda, você tem o da direita, ó, você tem dois pauzinhos inteiros e um da esquerda, um só cortado. Aí lá do outro lado do Yin Yang, você tem dois cortados e um inteiro. De forma inversa, sempre invertendo a lógica, tá vendo? Ó, se você for fazer uma prova, geralmente sobre raciocínio lógico, você vai ver que a lógica, o raciocínio lógico se baseia nisso, né? Nessa percepção de espelhamento. Tem a ver com reflexão de espelhar mesmo. Então a relatividade das coisas que nos possibilita pensar é o que faz com que a gente é um resultado da reflexão, da inversão das coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida, ela é um inverso e a resposta dessa dúvida é outro inverso. Então, elas são complementares, como opostos, entende? E isso se aplica a tudo, né? Vida e morte, também é a mesma coisa. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida está na morte. O que é uma arte marcial? A arte marcial vem de Marte. Marte de guerra. A arte marcial é uma arte de guerra. A arte da guerra. E o que faz a arte marcial? A arte marcial equilibra o centro de gravidade. E manipula esse centro de gravidade. Ou seja, domina o próprio eu. Qualquer arte marcial que você for estudar a fundo, você vai ver que a essência dessa arte marcial é domine a si mesmo. Porque dominando a si mesmo, você consegue dominar a energia do seu corpo. Dominando a energia do seu corpo, você domina os movimentos do seu corpo. Não só os movimentos, mas isso explica tudo, né? Aos pensamentos também. Você domina os pensamentos, você domina a fala, você domina tudo, né? Os desejos também. E a arte marcial vem de Marte, não é? Marte tem como símbolo o símbolo do masculino. É um círculo com uma seta, não é? Então, o símbolo feminino é um círculo com um X, né? Com a cruz, não é? Isso tem a ver com o quê? Com a polaridade do fluxo de energia, né? Então, Vênus, que é o símbolo do amor, é a cruz no círculo, ou seja, é o passivo da energia, o círculo como infinito. Então, o círculo ele significa próprio éter, o etéreo. Então, a passividade do éter é o amor em si, né? Já a ação do éter é a guerra, né? E é por isso que tem aquela seta que direciona o fluxo de éter, o fluxo de prana. E esse direcionamento da arte marcial tem a ver com o fluxo de Kundalini, né? O fluxo de Kundalini, que é a energia telúrica. Essa energia que nós somos vem da Terra. É um casamento da Terra e do Sol, né? O eletromagnetismo que vem do Sol e a massa da Terra. O eletromagnetismo move a gravidade da Terra. Então isso aí é Shiva e Shakti. Shiva é o eletromagnetismo. Shakti é energia telúrica, energia gravitacional. Essa força da Terra. A Terra está se movendo e ela está se movendo por conta dessa energia que está centralizada em um vórtice. E nós que estamos em cima da Terra, nós somos frações desse fluxo de éter, desse fluxo de energia.
Então a gente consegue direcionar esse fluxo de acordo com a nossa vontade. Porque o que é a vontade? A vontade é exatamente a força em movimento, a força autoconsciente, ela movendo a si mesma. Por isso ela é absoluta, a vontade é absoluta. E aí está também mais um dos motivos do símbolo d'alva. O símbolo d'alva associado a Vênus, que é o símbolo do amor, o símbolo da beleza. Então não se trata de um caminho da guerra, né? O caminho da guerra é que seja feita por outros. Outros aí que gostam de guerra que façam o caminho da guerra. Mas o caminho que eu indico é o caminho da passividade de Kundalini. Então é o caminho do sacerdócio. De acordo com Nietzsche, o próprio Nietzsche explica como surge o sacerdote. Então o sacerdote, ele é o escravo que é oprimido e ele não consegue exteriorizar os seus desejos e sua força. E aí essa força então ela é interiorizada. Essa força interiorizada, por meio da passividade, gera um vórtice interior. Esse vórtice cria um Deus interior. Isso aí é o próprio Nietzsche que fala, tá? A introspecção, por meio da passividade, é um caminho de binar, restrição. Você restringe, você se restringe pelo próprio meio. O próprio meio te restringe. Você, em vez de lutar contra essa restrição imposta pelo meio, você a aceita, só que você incorpora ela. Porque ao ser restringido, ao ter a sua força restringida, essa força ela vai se direcionar para algum lugar. Ela não vai se dissipar. E aí ela vai para dentro. E aí começa a surgir a luz interior, começa a surgir o logos interior. O eu se fortalece. O eu concentra energia, né? E esse fortalecimento do eu origina um sol interior. Não que origina, mas esse sol sempre existiu, ele sempre esteve lá. O que acontece é que ele se potencializa a ponto de ser perceptível, né? E aí a gente começa então a ter autoconsciência desse Deus interior. Esse Deus interior é o que o Nietzsche vai chamar de super-homem, Obermensch. Esse Deus superior se trata de um coletivo, não se trata de um indivíduo. O humano, indivíduo, é uma passagem, como o próprio Nietzsche já diz. É uma passagem. E aí tem gente que ainda fala que Nietzsche é ateu, hein? Bruxão pesado.